Graça e paz. Eu estou passando por aqui neste dia porque eu valorizo muito a gratidão. Eu valorizo muito os detalhes, as pequenas coisas. E uma vez o Senhor chamou a minha atenção para os detalhes e para até aquelas pequenas coisas, porque eu iria, compreender melhor as outras coisas quando eu prestasse atenção ou percebesse, as coisas em detalhes pequenas. E eu quero aqui agradecer a Deus, fazer esse registro de gratidão, porque eu já agradeci internamente, eu já o louvei, eu já agradeci falando, expressando, mas também eu desejei expressar essa gratidão por vídeo, deixando registrado na simplicidade e mais que valorizando a importância da gratidão, como é importante a gratidão. E Deus, Ele é merecedor de toda a minha gratidão. E o ano passado, nós estamos agora em 2026, mas o ano passado, o Senhor, Ele é um Deus de proezas, E eu recebi um grande livramento pela manhã. Eu percebi um cuidado muito gigantesco e especial de Deus. E quando foi à tarde, eu recebi um livramento. Foi impactante para mim. Eu fiquei muito impactada com aquele livramento, com aquele cuidado, mas não só esse, tá? Durante todo o ano eu vi a boa e poderosa mão do Senhor a me guardar, a me proteger, a me livrar, a estar comigo em detalhes, em situações que eu não poderia, Mas o Senhor fazendo suas manifestações maravilhosas em prol da minha vida. E não é diferente conosco. A questão é a importância que nós damos para o cuidado, a gratidão que nós transmitimos para Ele pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, porque todos os dias o Senhor se revela para nós, demonstrando o seu infinito amor. E eu fui para a aula de reabilitação, a qual eu faço parte, e quem conhece, a UF, quem conhece a UF, eu estava na UF, e quem conhece a UFRN sabe que lá é tudo muito gigante, tudo muito grande, As construções, as edificações, é tudo muito gigantesco, digamos assim, não é? E eu estava em um local, em que a escada é tudo muito gigante, tudo muito grande e muito distante, tipo assim, a escada, o batente é um distante do outro, Porque as edificações são muito assim grandes, enormes. E eu estava com uma calça azul, boca de sino. Para quem entende, é uma boca larga, O final dela aqui na
ela é toda folgada e aqui no final, aqui já na canela, né? Nas pernas, ela é muito aberta. E eu vinha descendo as escadas, foi impactante. E quando eu me lembro, e quando eu vivi isso, gente, eu fico assim, impactada com o amor de Deus e o cuidado de Deus. E como eu falei, né? O ginásio, né? As edificações lá, elas são muito grandes. E quando eu vim descendo, isso nunca tinha acontecido. Quando eu vinha descendo, um batente e outro que era da escada, eu já tinha me despedido para vir para casa e eu estava descendo para ir para a parada, né? E aí eu vinha descendo, quando entre um batente e outro é muito distante, né? Um batente e outro é distante, é alto. E quando eu desci, eu perdi o chão. Eu não me lembro se eu estava segurando em algum local, eu acho que não, eu perdi o chão. O meu pé, eu estava de tênis, o meu pé foi para dentro da calça. Ele, ele alcançou assim a calça, que era larga, então ao invés de eu ir para o próximo batente, o meu pé simplesmente ele entrou dentro da boca da calça, da boca de sino, da boca larga. E eu entendi que eu encurvei praticamente todo o meu corpo para frente e voltei. E se alguém me perguntar a explicação natural, eu não sei como eu não me estabaquei, como eu não caí de frente, nem sequer titubeei. De nada de queda, de nada. Simplesmente meu corpo todinho entendeu que eu estava pegando o próximo batente da próxima escada, que não peguei, entrou dentro da calça e o impulso todinho foi para frente, como se eu fosse cair e que de repente algo me pegou e me trouxe para o equilíbrio, para o eixo e me pôs em pé de novo. E nesse meio termo, foi um susto muito grande, foi um impacto, mexeu simplesmente com todo o meu sistema, porque eu tinha tudo que eu ia cair e de repente algo muito maior me segurou e eu senti como se fosse assim dentro dentro de mim algo disse assim, dentro de mim na mesma hora, algo disse assim para mim: Deus existe. Se eu tivesse alguma dúvida em relação a isso, eu entenderia ali, eu compreenderia melhor que ali teve uma intervenção de Deus, que não me deixou cair naquele lugar, que não me deixou tombar naquele lugar, e colocou a sua boa mão, a sua potente mão de livramento. Eu encontrei uma pessoa mais à frente, no mesmo ambiente, e eu olhei assim, eu disse: você viu o que aconteceu? E a pessoa me parece que estava meio desapercebido, não percebeu. A pessoa disse não. E eu olhei assim, toquei assim na parede, sabe? Respirei fundo, porque foi um impacto e um susto. Foi um impacto da queda que não teve, mas que teve um impacto dentro de mim. E eu disse assim: Deus existe. Eu repeti, parece que o que entrou dentro da minha consciência, eu repeti novamente. Então, eu quero compartilhar esse evento de forma sobrenatural e que ficou marcado para mim. E pela manhã o Senhor também demonstrou um cuidado e deixou claro para mim esse cuidado.
E para mim não me estender muito, não ficar muito longo, eu teria outros livramentos, outras coisas que o Senhor fez. Mas eu vou deixar essa reflexão, não é? Como é bom nós sermos gratos a Deus. E muitas das vezes não guardar só para nós, mas expressarmos esse cuidado. Eu comuniquei a algumas pessoas mais próximas para agradecer a Deus junto comigo, para louvar a Deus junto comigo, porque poderia ter sido um acidente, poderia ter sido coisas, porque de fato fugiu do meu controle e eu vi ali que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Eu vi ali a boa mão do Senhor, eu vi o cuidado do Senhor na minha vida. Não quer dizer, tá, gente, que se porventura, né, houvesse, Deus não estar com você, não está conosco. Mas aprove a Deus fazer essa proeza e eu dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração para Ele e digo que o Senhor, Ele é bom. Esse livramento Deus permitiu eu ver e os que eu não consigo ver. Então, Ele até hoje ainda está aqui agindo no meu ser, como se Deus existe, né? Como se dissesse assim, eu existo, eu estou com você. Então não tenha dúvida que o Senhor está com você. Basta tão somente você enxergá-lo, você ver, você ser grato, porque você dormiu, você acordou, porque você se alimentou, porque você está respirando. Porque Deus se manifesta nos detalhes para você, Deus chama a sua atenção. E as coisas de Deus me impactam assim de uma forma que até agora, se eu fosse parar para contar os detalhes, uma vez o Senhor me chamou a atenção através de um objeto. Eu era muito desapercebida. E há alguns anos atrás o Senhor chamou minha atenção através de um objeto. E esse objeto fala muito comigo quando eu vejo esse objeto, porque foi a primeira vez que eu vi o Senhor chamar minha atenção para que eu refletisse, eu observasse os detalhes, porque Deus está nos detalhes. Deus está nas pequenas coisas e que passam desapercebido. Mas que, Deus, eu estou aqui em forma de gratidão para te agradecer, né? Pelo que o Senhor tem feito, o Senhor está no meio dos louvores e o Senhor se agrada também da gratidão. Então, é tão somente agradecer ao Senhor e ter um coração grato, né? Por tantas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, graça e paz, uma semana feliz, abençoada e com muita gratidão no coração, porque o Senhor, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas e Ele cuida de nós, Ele segura nas nossas mãos. E eu acho interessante que eu vi o Senhor segurando nas minhas mãos, caminhando comigo naquele lugar, como se o Senhor dissesse assim, eu não te deixo cair, eu não te deixo tropeçar, eu estou com você. Então, que venhamos sim ter essa sensibilidade de ver Deus nos detalhes, né? Como eu já falei uma vez, somos tão tendenciosos a reclamar e somos tão falhos a agradecer, a fornecer essa gratidão a Deus. E Deus, como Pai, Ele se manifesta diariamente para conosco, né? E algo no meu coração como se vibrando assim para que houvesse essa declaração espontânea de gratidão, não é? Graça e paz e amém.